Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início agora à nossa aula. Eu já coloquei no grupo a correção por escrito da nossa atividade da semana passada, né? Não vou repetir aqui novamente, mas alguns pontos eu acho necessário a gente reafirmar aqui, até porque muitos não muitos vão pular a parte da atividade, né? Não vão olhar a contento. Mas algumas coisas eu acho que merecem ser reforçadas, né? Acerca do que foi esse período da Convenção Nacional. A gente viu que a Revolução Francesa ela é um período complicado da gente colocar na nossa mente. Por quê? Porque ela é um período que envolve muitos acontecimentos, muitos fatos, muitas pessoas, né? E um desses períodos foi o período da Convenção Nacional, aonde a Assembleia Nacional, né, formada pelos estados, decidiu criar um governo que substituísse o rei. Esse governo, ainda como não tinha uma forma acabada, ficou sendo um governo provisório, que recebeu o nome de Convenção Nacional, né? Entre todos os deputados eram eleitos aqueles representantes de cada grupo, jacobinos, girondinos, né? Que iriam aprovar as novas leis para a França. Esse período ficou conhecido como Convenção Nacional, né? E é importante a gente compreender ele. Por que eu venho reforçando ele? Porque foi nesse período da Convenção Nacional que ficou uma disputa de poder. Jacobinos de um lado, girondinos do outro. E aí o que foi que se deu nessa disputa de poder? Perseguições, mortes, prisões, o período do terror, e abriu espaço para um golpe militar. Quem foi que realizou esse golpe militar? O jovem general Napoleão Bonaparte. E Napoleão vai se seguir no poder. Então essa era a importância da gente compreender o que foi a fase da Convenção Nacional, porque vai ser dessa degladiação, dessa disputa entre jacobinos e girondinos que vai vir o golpe militar de Napoleão Bonaparte. Os dois grupos que ficam se degladiando, né, disputando o poder, a gente já viu. Girondinos representando os mais ricos, banqueiros, grandes empresários e uma parte da nobreza, e os jacobinos representando os sans-culottes, representando a burguesia média, que era dona de fábricas, padarias, representando a parte mais popular, né, da população. É por isso que eles tinham apoio da população, da maior parte da população, que era a população mais humilde, né, mais carente. Outro ponto que eu vi que ficou um pouco disperso acerca dos termos esquerda e direita na quarta questão. A gente hoje significa o quê? Posicionamento político. O Alan é de esquerda, quer dizer que o Alan defende ideias, né, ideologias de esquerda. Fulano de tal é de direita, o Bolsonaro é de direita. Significa que o Bolsonaro defende ideias, ideologias de direita, né? Isso é isso que significa hoje na política, esquerda e direita, né? São ideias, ideologias. Isso vem da época da Revolução Francesa, onde de um lado a gente já viu se sentava na direita os girondinos, que eram conservadores do poder, porque eles eram os mais ricos, e na esquerda se sentavam. Então aqui, como a gente vê na época das assembleias nacionais e do diretório, ficavam sentados à direita os girondinos, como eu já falei, representando a burguesia, os profissionais liberais, que eram aqueles que tinham, né, maior condição, médicos, advogados, funcionários da corte, juntamente com uma parte que era da nobreza ainda, né, que também era muito rica. Eles representavam o que? As ideias conservadoras, que o poder ficasse concentrado, né, nessas classes mais ricas. Na esquerda ficava quem? Os jacobinos, que aí já
era formado por quem? Representantes da classe média e do proletariado, que são os trabalhadores, né? Então, a gente tem até junto com ele os sans-culottes, que nós vimos, né? Que eram os trabalhadores operários, o nome sans-culotte se refere à parte de baixo da calça, que é uma espécie de meia, né? De meia que cobria toda a parte inferior da calça. E por ser representantes das classes mais pobres do proletariado, essa parte da Convenção Nacional ela era mais revolucionária. É por isso que até hoje ficou esquerda. São ideias tidas como revolucionárias e a direita são ideias conservadoras, né? Eu vi que isso ficou um pouco perdido na nossa mente e os demais pontos da atividade eu vi que a turma compreendeu razoavelmente bem, então eu vou passar a explicação de hoje. Então, pessoal, hoje o foco da nossa aula vai estar na instauração do governo de Napoleão, né? Na chegada de Napoleão ao poder. Então, nosso foco essa semana é compreender o contexto que Napoleão chega ao poder e compreender também, junto ao contexto, as características que vão marcar o período napoleônico da Revolução Francesa, né? O contexto a gente já consegue falar um pouco sobre ele. A gente sabe que o contexto veio em meio ao período do terror, ao período da Convenção Nacional, onde girondinos e jacobinos ficavam disputando o poder, ou seja, as classes mais altas da sociedade francesa disputando o poder contra as classes mais populares, né, levaram a revolução a uma escalada da violência, que foi o período do terror. E aí, pessoal, na política, na sociedade, não existe lugar vazio. Foi questão de tempo para Napoleão, que era vamos dizer assim, tinha um gênio, uma inteligência acima da média, acima do normal, né? Foi questão de tempo ele perceber que ele tinha condições plenas para tomar o poder, né? Tinha o exército do lado dele, né? A França não tinha nenhum grupo que conseguisse fazer frente a uma liderança como ele, apoiada pelo exército, né? E aí foi esse o contexto. As fases nós vamos ver um pouco mais à frente, né? O governo de Napoleão vai ter diversas fases, uma fase de transição, depois ele vai se proclamar imperador da França. Então nós temos uma fase imperial. É claro que aqui não é o retorno da nobreza de jeito nenhum, era uma espécie de título supremo, imperador. Mas Napoleão, ele defendia as ideias burguesas. Napoleão buscou de toda maneira enfraquecer e retirar o poder por parte da nobreza. Ele reforçou as ideias da burguesia, né? As guerras napoleônicas vai ser justamente o ataque que Napoleão vai sofrer por parte de muitas das monarquias da Europa. Napoleão vai começar uma política não só de se defender, mas também uma política expansionista, de conquistar territórios. Então Napoleão vai brigar contra o Império Alemão, contra os ingleses, contra os espanhóis, contra os húngaros, contra o Império Russo, né? E vai sair vencedor de quase todos esses conflitos, né? Mas o objetivo central de nossa aula hoje é compreender o contexto e as características do período napoleônico, né? Então, pessoal, vale eu começar a falar do período napoleônico por destacar inicialmente uma característica pessoal da pessoa de Napoleão, que era o fato de Napoleão ser uma pessoa abaixo
dos padrões da época para o exército. Napoleão não chegava nem sequer a 1,60 m, né? Em volta de 1,60 m, o que seria alguém muito baixo para o exército, né? Mas Napoleão vinha de uma família razoavelmente tradicional no exército, apesar de não ser uma família considerada de muita posse. E Napoleão rapidamente se destacou desde muito jovem por ser extremamente inteligente, extremamente estrategista nas suas ações, né? Já com 26 anos, Napoleão chegou ao posto de general, né? O que era algo espantoso para os padrões da época, né? Napoleão, antes da Revolução, era apenas um capitão, que inclusive tinha sido já deposto do seu cargo, e com a Revolução Francesa e a expulsão daqueles que defendiam a nobreza, vários oficiais que eram defensores da Revolução foram chamados de volta para o exército, dentre eles Napoleão. E aí, como eu falei, lembram do Comitê da Salvação Pública, que tinha por finalidade salvar a França de ataques de outros países, de outros reis? Pois é, como não tinha oficiais suficiente para defender a França, Napoleão, ainda como capitão, se destacou, porque grande parte das batalhas que não havia como a França ganhar, Napoleão, com as suas estratégias, né, conseguiu dar a vitória ao exército francês. Rapidamente, ele chegou ao posto de general e ganhou uma grande popularidade no exército. Essa é uma imagem a qual o próprio Napoleão mandou que o fizessem, né? Essa posição de imponência. Todos os grandes líderes buscam se autorrepresentar como homens sem fraqueza, fortes, olhando sempre ao horizonte, apontando para o futuro, a ideia de bravura, né? Essa é uma das imagens mais conhecidas de Napoleão. E essas são as características, um pouco das características pessoais. Grande gênio, estrategista, pouca estatura física, conseguiu ascender, ou seja, subir dentro do exército em meio à Revolução Francesa, porque muitos oficiais tinham sido expulsos por apoiar o rei, né, assim, tinha sido expulso, e o Comitê de Salvação Pública dos Jacobinos trouxeram para dentro do exército antigos oficiais ou oficiais de famílias antigas que eram apoiadoras da Revolução. Aqui já não tão jovem, mas é uma imagem muito conhecida de Napoleão também, né? Pouca estatura, aqui já um pouco, aliás, bem mais velho, né? Então, o golpe de Napoleão ficou conhecido como o golpe 18 de Brumário, né? Assim, porque a gente viu que o governo revolucionário francês mudou o calendário. Os nomes dos meses do calendário foram mudados e Brumário correspondia ao mês de outubro, né? Então seria equivalente a 18 de outubro de 1799. Vejam que uma década após a tomada, a queda da Bastilha. Lembram que foi o marco da Revolução Francesa? A tomada da Bastilha, né? Que foi em 1789. 10 anos depois, Napoleão tomava o poder através de um golpe. E a gente sabe que esse golpe se refere a um processo de tomada do poder através, pode ser um golpe militar, que o poder é tomado através das armas, pela força, ou um golpe político, aonde os deputados, os senadores, eles se unem para derrubar alguém do poder, mesmo que não haja motivo para isso. Então, um golpe pode ser um golpe militar ou político, para retirar um governo do poder, né? Algumas características, né? Solução de compromisso entre a alta burguesia
e Napoleão Bonaparte, né, que representava os militares. Então, Napoleão, como eu falei, ele vem defender os interesses da burguesia, os interesses revolucionários, e ele vai buscar a todo custo enfraquecer, e vai conseguir enfraquecer o poder da nobreza e da igreja na França. Mesmo que depois ele faça algumas alianças, mas Napoleão enfraqueceu o poder da nobreza e da igreja. Função: derrotar os radicais e conter a ameaça externa, restabelecer a ordem. Então, o governo de Napoleão, a França se encontrava naquela disputa entre jacobinos e girondinos. Napoleão viu essa brecha, tomou o poder e tomou como função restabelecer a ordem. Essa ordem seria o quê? As ideias defendidas pela alta burguesia, que agora eram as pessoas, digamos assim, mais influentes e ricas da França, essa nova classe. A gente sabe que burguesia é uma classe que é a classe proprietária dos bancos, das fábricas e dos meios de produção. Não é assim? Objetivos: desenvolver o comércio e a indústria. Olha só, comércio e indústria são coisas defendidas por quem? Pela burguesia. Pacificar o país e transformar na maior potência. Que tipo de potência? Uma potência industrial. Então veja de que forma o governo de Napoleão beneficiou, né, os proprietários de fábrica e de indústria, que são justamente quem? A burguesia, os burgueses, certo? O governo de Napoleão foi essencialmente burguês e atendeu os interesses burgueses ou da burguesia. Então, Napoleão vai ser essa figura que vai chegar ao poder através de um golpe de Estado e vai ter como principal função e objetivo do seu governo, primeiro, acabar com a disputa dentro do país, que estava levando à morte de muitas pessoas. Essa disputa não deixava o país desenvolver aquilo que era defendido na época como a principal forma de desenvolvimento, que era o desenvolvimento industrial. Quem era que defendia esse tipo de desenvolvimento? Os burgueses. Não à toa, justamente pelo fato dos burgueses serem quem? Os donos, os proprietários das fábricas. Então é claro que eles iriam defender o desenvolvimento industrial, diferente da nobreza, que defendia outra forma de desenvolvimento, a forma de desenvolvimento que vinha da agricultura. Por quê? Porque os nobres eram os proprietários das terras, né? Então, essas são as principais características do governo de Napoleão. A era napoleônica é equivalente a mais ou menos 15 anos, né? Nós temos algumas fases da era napoleônica que ele vai concentrando cada vez mais o poder nas mãos dele, certo? O consulado foi uma das primeiras fases, órgão que executava, era o executivo, formado por 3 cônsules: Napoleão, Abbé de Sieyes e Roger Docus, né? Então, nesse primeiro momento do governo, Napoleão não comandava sozinho. Logo após o golpe, ele tinha mais 3 cônsules, que eram cargos executivos. É como se fosse primeiro-ministro ou presidente, né? Cadê? Aqui. Observação: comando de Napoleão, governo conservador, autoritário, autocrático e centralizador. Então, já nessa primeira fase da Revolução Francesa, o poder central ficava, apesar de haver 3 cônsules, mas ficava mais concentrado na figura de Napoleão, e era um poder autoritário, ou seja, não admitia contraposições, não admitia contraposição nem por parte da nobreza, também não admitia por parte dos trabalhadores, né? Deixa eu ver.
duas coisas que eu gostaria de citar aqui. Uma das formas que Napoleão vai achar para apoiar a burguesia ainda mais é a fundação do Banco da França, né, que ocorreu em 1800. O banco tinha justamente por finalidade emprestar dinheiro e fundos, né, aos burgueses que precisassem de empréstimos para desenvolver a sua produção, aumentar a sua produção da sua fábrica, da sua indústria. Isso ajudou demais a burguesia a alavancar, expandir a produção das fábricas na França. E outro ponto foi que após várias medidas de perseguição à igreja, Napoleão tomou terras da igreja, separou o poder da igreja do poder do governo, ou seja, do Estado. Antes, as leis da igreja eram seguidas pelo governo, depois de Napoleão, não. O governo, o Estado, tem suas leis e a igreja tem as suas. Foi Napoleão que fez essa divisão, que a gente pode chamar de secularização, né? A divisão do poder do Estado e da igreja. Então, antes, um exemplo de lei da igreja que valia, o casamento. Depois de Napoleão, uma coisa é o casamento religioso e outra coisa é o casamento civil. Então havia leis do Estado e as leis da igreja. Napoleão também confiscou, tomou, né, quase todas as terras que a igreja tinha na França, né? E ao final de tudo, como uma forma de buscar apoio ao governo dele, porque cada vez ele concentrava mais poder até chegar ao posto de imperador, ele buscou o apoio da igreja. De que forma? Através de um acordo ou concordata com o Papa da época, que era Pio XII, certo? Cadê? Outro ponto importante: consolida a reforma agrária jacobina, que era uma medida defendida pelos jacobinos. Grande parte dessa reforma agrária, ou seja, a divisão das terras para aqueles que não tinham, foi feita com as terras que Napoleão confiscou da igreja e da nobreza, certo? Era uma forma de enfraquecer tanto a igreja como a nobreza. O Código Civil, que foram as leis aprovadas para a sociedade. Proibição de greves e sindicatos. Como eu já falei, o governo de Napoleão era autoritário, não admitia nenhum tipo de contraposição. E se Napoleão tinha como um dos objetivos, né, de seu governo favorecer as ideias e o desenvolvimento burguês, que eram os donos das fábricas, então obrigatoriamente ele iria ser contra qualquer tipo de manifestação dos trabalhadores. Então foi proibido greves e sindicatos, né? Censura à imprensa. Todo governo autoritário, ele vai censurar a imprensa, ele vai censurar os meios de comunicação para que não fale mal contra ele, mas sim apenas a favor, né? Restabeleceu a escravidão nas colônias, né? Napoleão, o governo do Diretório Jacobino, ainda durante a Convenção Nacional, tinha abolido a escravidão. A gente viu que houve nesse período, inclusive, o surgimento de ideias revolucionárias que levou à primeira revolução escrava na América, que foi a Revolução de São Domingos, que aconteceu no Haiti em 1804. Né? Mas Napoleão vai trazer de volta a escravidão, porque muitos burgueses, donos de negócios nas colônias, não queriam ter que pagar salário a ninguém. Então pressionou Napoleão para que ele aprovasse novamente o uso da escravidão, até porque um dos negócios mais lucrativos da época era a venda de escravos. Então havia muitos milionários na época, burgueses, que ganhavam dinheiro vendendo seres humanos para serem escravizados na América, né? Direito de propriedade. O direito de propriedade é justamente você ser dono
não ser obrigado a dividir sua terra ou o que quer que seja com ninguém. Igualdade de justiça, ou seja, todos agora podem ser julgados perante a mesma lei. Era uma forma de enfraquecer a nobreza e a Igreja Católica, que antes, no antigo regime, não obedeciam à mesma lei que as pessoas comuns, né? Liberdade comercial e religiosa. Quem quisesse comercializar poderia abrir sua própria oficina, sua própria fábrica, que era algo que não podia antes, né? E liberdade religiosa era uma forma de enfraquecer a Igreja Católica, permitir que houvesse cultos cristãos de outras religiões na França. Na época da nobreza e dos reis, a França era um país que só aprovava o culto cristão católico. Agora, Napoleão apoiava qualquer outra forma de manifestação. Era uma forma de enfraquecer a Igreja Católica, né? É aí que começa a expansão do protestantismo na França. Casamento civil, como eu já falei, né? A separação das leis que eram da Igreja das leis do governo ou do Estado, que a gente pode chamar de secularização. Uma das características desse código de leis civis, né, esse conjunto de leis civis, é que ele era machista e patriarcal, ou seja, ele não reconhecia os direitos das mulheres e colocava toda a participação social apenas nas mãos dos homens, e reconhecia ainda o homem, colocava o homem, a figura, no caso aqui, do pai, depois do marido, como superior à mulher. A mulher era como se fosse uma propriedade da figura masculina, né? Aqui nós temos as duas imagens mais comuns de Napoleão. Aqui em sua fase mais, digamos, madura, né? E aqui Napoleão em sua fase mais juvenil, já general do exército, já após o golpe de 18 de Brumário. Uma imagem bem imponente, né, assim? Cavalo em plena batalha. Os demais pontos do governo napoleônico nós vamos discutindo ao longo das nossas aulas, inclusive a sua autoproclamação a imperador, né? Nossa aula, pessoal, vai focar entre a página 84 e 87. Na página 84 nós temos justamente o contexto que levou Napoleão Bonaparte até o poder. O governo, a gente está estudando a fase da Convenção Nacional, onde após a execução de Robespierre e o período do terror, os girondinos passaram a comandar a Convenção Nacional, e aí o governo dos girondinos, como representava os mais ricos, a alta burguesia, né, os proprietários de bancos, de grandes companhias de comércio e uma parte da nobreza, os girondinos começaram a colocar abaixo várias medidas que tinham sido aprovadas pelos jacobinos. E essas medidas eram todas aprovadas pelos jacobinos, eram favoráveis aos trabalhadores, à população mais pobre. Por quê? Porque era quem eles representavam. O governo dos girondinos começou a colocar isso abaixo e começou a gerar insatisfação dos camponeses, dos sans-culottes, dos trabalhadores e dos mais pobres em geral, né, e da classe média, contra o fato das medidas que favoreciam essa parte da população estar sendo colocada abaixo. E aí, uma das formas de manter o poder foi a aprovação do diretório. O que foi o diretório? Uma nova forma de governo aprovada pelos girondinos, né? Essa nova forma de governo se baseava... Cadê? Aqui, no terceiro parágrafo. Essa nova forma de governo se baseava na eleição de 5 diretores e 8 ministros.
né, formaria assim um diretório. É como se fosse 5 presidentes, né, e 8 ministros para governar a França. Essa fase ficou chamada de diretório. Era uma forma dos girondinos tirar o poder, né, de todos que participavam da Convenção Nacional e concentrar apenas nesse número reduzido de pessoas. 5 diretores e 8 ministros. Por isso daí o nome diretório, de diretores, certo? E aí foi aí que boa parte da população, que é a população mais carente, começou a se revoltar contra os girondinos, buscando o quê? Participação, buscando a retomada das medidas aprovadas anteriormente pelos jacobinos, que favorecia os trabalhadores, né, os sans-culottes, favorecia os camponeses. E aí o diretório, esse governo, vamos dizer assim, que representava os mais ricos, começou a lutar tanto contra, nas fronteiras, contra os países que buscavam atacar a França e derrubar o governo deles, né? Que como eu já falei, vários outros reis da Europa ficaram com medo da Revolução Francesa influenciar na população desses países, então eles buscaram derrotar, né? E colocar novamente um rei no poder da França. E aí o diretório, que representava esses homens mais ricos, a alta burguesia e uma parte da nobreza, tanto tinha que colocar homens para lutar nas guerras contra esses países, Espanha, França, Rússia, Prússia, né, que é hoje a Alemanha, como também começou a utilizar o exército para reprimir manifestações da própria população francesa, de camponeses, de trabalhadores, né? E foi nesse contexto que o exército ficou cada vez mais poderoso, né? E os generais passaram a ocupar cada vez mais cargos de centralidade dentro do processo revolucionário. Então foi aí que o maior dos generais destacados no exército pelo brilhantismo, que era Napoleão, né, levou a cabo um golpe de Estado, que foi o 18 de Brumário. Especificamente sobre o novo calendário aprovado pelos revolucionários, a gente tem na página 85 explicando, né, a mudança do calendário gregoriano, que é o nosso, né, da forma que os meses são organizados, com os atuais nomes, que é de influência romana. Os revolucionários trocou o calendário, mantendo um pouco a estrutura, mas trocou para outros nomes de meses, dias comemorativos, que equivaleriam a aniversário, né? E também de exaltação, exaltação, cadê? De exaltação às características revolucionárias que levaram à Revolução Francesa. Personagens também, certo? Então o detalhamento do nosso acerca do calendário, a gente tem na página 85. Brumário, como a gente já viu, que equivaleria ao mês, entre os meses de outubro e novembro, que equivaleria mais ou menos ao período de flores, né, das flores. E por isso, Brumário, que representa mês das brumas, né, ventoso, mês do vento. Flores, mês floreal, mês das flores. Então os meses alguns meses passaram a representar a estação a qual eles estavam situados, né? E aí há diversos dias que passaram a ser, o próprio nome, né, do dia passou a representar algo a ser destacado como do período revolucionário ou uma figura em especial, certo? Passando aqui na página 86, nós temos algo
muito importante nessa página, que é acerca das revoluções burguesas, que é falando acerca sobre o que são as revoluções burguesas. A gente vem falando nelas desde o início do nosso 8º ano. Vou retomar isso para encaixar. Eu acho que todo mundo vai se lembrar quando eu venho falando sempre que no 8º ano a gente estuda o período da história chamado de modernidade. E a modernidade se caracteriza pelas revoluções burguesas, ou seja, o que foram as revoluções burguesas dentro da história da humanidade. Foi justamente a substituição do poder da nobreza pelo poder da burguesia. Foi a substituição dos reis, dos monarcas, dos imperadores, né, por formas de governos comandada por burgueses. Então foi o fim do poder de uma classe, que era a nobreza, né, que foi substituído pelo poder de outra classe, que é a burguesia. A nobreza, ela é a classe proprietária das terras e de títulos: barão, conde, visconde, marquês, duque, reis, príncipes, né? São pessoas consideradas de sangue nobre devido ao nascimento, nasceu em família considerada nobre. São pessoas proprietárias de terras, né? Grandes proprietárias de terras, de feudos, e que viviam a partir daquilo que as pessoas produziam nas suas terras e eram obrigadas a pagar impostos. Esses eram os nobres. Já os burgueses é outra classe social, que nasce junto com o mercantilismo, que a gente viu lá no 7º ano. É uma classe que ela não tem título, mas ela vai ganhar muito dinheiro como comprando mercadorias a um preço e vendendo essas mercadorias mais caras. Com esse dinheiro que eles iam lucrando, eles foram construindo, inclusive, fábricas, indústrias. Então a burguesia vai ser essa classe que ela vai ser proprietária de muito dinheiro que veio através do comércio, né? Depois do comércio, a burguesia viu que não só era lucrativo comprar barato para vender mais caro, como era mais lucrativo ainda produzir. É por isso que vão surgir as fábricas, né? As fábricas, a indústria, certo? Então, a burguesia vai ser a classe que será proprietária das fábricas, indústria, dos bancos. Ela vai ser proprietária dos meios de produção industriais, das fábricas, das máquinas, do dinheiro, não é assim? Então, vai acontecer durante esse período da modernidade, ao longo dos séculos 17 e 18, a substituição dos reis por governos burgueses. Na maior parte das vezes, isso se deu através da violência, porque nenhum rei iria perder o poder de forma pacífica, né? Tanto é que a gente tomar como exemplo a Revolução Francesa, nós temos a própria execução do rei e de toda a família dele, né? Era uma forma de quê? De dizer o quê? Se nós deixarmos ele vivo, em algum momento ele vai buscar tomar o poder novamente, ou algum descendente dele, né? Então os períodos revolucionários, eles são também muito violentos por causa disso. É uma disputa de poder, né? A Revolução Francesa, ela foi a primeira revolução burguesa, a primeira revolução que substituiu o poder de um rei pelo poder de um governo burguês, né? Muito bem. As primeiras revoluções burguesas foram as revoluções inglesas, que aconteceu na Inglaterra. Primeiramente, uma revolução na economia. A Revolução Inglesa ela foi o primeiro lugar a desenvolver uma economia capitalista, que é uma economia baseada nas fábricas, baseada na indústria, na produção de mercadorias para serem vendidas, que foi a Revolução Industrial, né?
Depois disso, o rei também perdeu o poder lá. E o caso mais destacado desse período, juntamente com a Revolução Inglesa, foi a Revolução Francesa, onde o rei foi retirado do poder e foi levado até vias de execução. A Revolução Inglesa nós ainda vamos ver com mais calma, certo? E na página 87 nós temos a chegada no poder de Napoleão Bonaparte, essa figura que, apesar de ser retratada como imperador, ele auto se proclamou imperador, mas que na verdade teve por objetivo defender os interesses da burguesia, né? Então, a página 86, 87, a gente vai tratar do golpe do 18 de Brumário, onde Napoleão viu essa brecha durante o período do Diretório, né, que foi instaurado pelos girondinos, e como eles defendiam os interesses dos mais ricos, cada vez mais a população inconformada com eles, o exército brigando tanto contra países invasores da França como contra a própria população, o exército viu que a França estava com um vácuo de poder, né? E aí foi questão de tempo para alguém da inteligência de Napoleão ver que ele tinha plenas capacidades para tomar o poder. Então, com o apoio do exército, Napoleão deu um golpe, né, que foi chamado no dia 18 de Brumário, ou o golpe do 18 de Brumário, que era como era chamado, um dos meses. Tem-se início o governo de Napoleão. E aí a política interna de Napoleão, como eu já falei, ele vai buscar enfraquecer a nobreza, né? E vai buscar enfraquecer também a igreja, que eram os dois principais estados durante o antigo regime. Ele vai separar as leis da igreja das leis do estado, do governo. Ele vai também confiscar terras da igreja, confiscar terras da nobreza. Ele vai tirar os representantes locais que comandavam comunidades, povoados que eram defensores da nobreza, e vai colocar pessoas defensoras da própria revolução. Ele vai defender também o surgimento, e ele vai construir, né, as ideias, uma das principais ideias defendida pelos iluministas, que era escola pública para todos. Napoleão vai ser o primeiro governante que vai dar início àquilo que a gente chama de uma educação pública, ou seja, o governo iria promover escola e educação. Claro que uma educação assim que tinha um interesse, que era defender o governo dele, mas uma forma de educação que todos pudessem participar, do mais rico até o mais pobre, certo? Todos deveriam ter acesso à educação pública. E outra forma de beneficiar os burgueses foi a criação do Banco da França, que ajudou muito os burgueses, porque o dinheiro do banco vinha do governo, e o governo emprestava esse governo a esses empresários, certo? E aqui a gente encerra a nossa explicação sobre o nosso conteúdo, e vamos agora para o grupo fazer a nossa leitura do nosso roteiro de orientação pedagógica e também a nossa atividade da semana.